Continuando a nossa vibe da teoria de Montana, assim como ficaria quando o time do Homem-Aranha foi apresentado por Tocon se separasse todas assim. Nós estamos aqui e vamos continuar nossa, o quê? Inspeção das coisas, seja teoria, seja tudo. A gente trata como inspeção. É mais uma inspeção de rotina. E vamos com os Guardiões da Galáxia. Olha, eu até queria inventar muito aqui, mas não tem muito mistério. O Rocket é famoso por um motivo. Então, Peter Quill, líder, Rocket também no time dele. Só que é Rocket e Groot. Eu acho que seria legal Rocket e Groot. Você poder basicamente mudar se você vai jogar com o Groot carregando o Rocket ou o Rocket carregando o Groot. Como assim? Se você alterar para o Groot ser a persona gameplay raiz durante o que você está jogando no lugar do Rocket, o Groot ele é grande, ele tá grandão e o Rocket fica no ombro dele. E você joga assim. Se você quiser jogar com o Rocket como principal, se mexendo, sendo menor, pá, mais, gameplay mais zone e velocidade, tal, você coloca, você pega o Rocket sendo o principal, com o Groot ficando com o Groot meio que se desfazendo e ficando pequenininho e indo pro ombro do Rocket, fazendo referência a Baby Groot e Rocket, né? O Rocket que ficava em cima do Groot no ombro quando o Groot era grande. Aí quando o Groot ficou bebê, ele que às vezes vai pro ombro do Rocket. Então acho justo você poder ter esse diferencial. É claro, pode ser que não queiram fazer assim, aí você pode muito bem colocar o Rocket sendo jogável, só disparando as coisas e atacando pelo ombro do Groot, enquanto o Groot é onde você se move realmente, de fato, né? Mas, se ele fosse um personagem de duas instâncias, seria mais legal, na minha opinião. Não sei se a Arc System ia gostar de querer trabalhar com essa ideia de personagem 2 em um, mas, né? Pra mim, mesma moeda. É Senhor das Estrelas, o Rocket e Filovel. Filovel, né? A Filavel apareceu no no Marvel de Bring Up, eu esqueci o nome. Deu um branco. Marvel Cosmic Invasion. Marvel Cosmic Invasion. E ela tem espada. E a Arc System gosta de espada. Gosta de trabalhar com personagem com espada, com mecânica de luta de espada e tal. E ela tem a espada. Então, e dá pra fazer diferencial com ela jogando. Então acho muito justo, através dos poderes dela, das coisas, da espada, ela entrar no jogo com as gameplay dela e amar que vocês têm que amar. Acho que. E ela é diferente. Apareceu num jogo recente, tu faz referência àquele jogo, ótimo, pai, tudo. Pega muito das skins daquele jogo, entre outras coisas assim, das cores e pá. Dá pra fazer legal. Então acho que ela seria terceiro integrante. A gente tem o Adam Warlock, pá. Mas eu não gostaria do Adam Warlock. O Yondo eu acho maneiro. O Yondo eu acho legal. Né? Ele é um personagem super importante pra mim, super relevante com os filmes. E nunca foi jogado. Seria bacana.
a Gamora foi jogada, tá ligado? A Gamora é uma personagem que já foi jogada. Ela é assassina, pá, tiros com algumas armas espaciais. Pode colocar talvez a espada do poder, né? Espada do infinito, no caso, pra ela. E ela lutar usando a espada do infinito nos seus ataques, mas não parece nada demais, tá ligado? De verdade, não parece nada demais que dê pra inovar muito. Então, pra mim ainda continua sendo, por enquanto, dos aprovados. Senhor das Estrelas, aí o Rocket junto com o Groot e. E quem mesmo que foi que eu falei? Nossa, deu branco. E a Filavel. E o Yondo, por enquanto, é uma opção boa aí. Olha, a Janet, né? É a Vespa nos universos e tal, e a gente viu que apareceu lá coisas que remetem a Homem-Formiga e Vespa, né? Coisas assim. Acho que dá pra pensar algo assim a respeito e colocá-la por aqui. A Vespa, no caso, com algumas loucuras. Dá pra colocar a Kitty Pryde, se você quiser, que é dos X-Men. E, e, e umas outras mudanças assim. Pronto, tá uma gameplay. Dá pra você pensar em Nebulosa. ah, né? Nebulosa. Super Screw. Ronan. Tá entendendo? Dá pra pensar em algumas alternativas pra Guardiões da Galáxia. Não é só o que tá aqui, não. É que, por incrível que pareça, eu tô com dificuldade de encontrar o wiki. Eu encontrei uma dificuldade de encontrar o wiki que mostra todos que já fizeram parte dos Guardiões da Galáxia. Porque não é só isso, não. Tem bem mais gente. Mas não muda o fato que você tem umas opções legais e diferentes e interessantes para ser para entrar como quarto membro dos Guardiões da Galáxia, que me deixa bem na dúvida. Como o Guardiões da Galáxia tem muitas opções além disso, acho que eu não preciso ficar martirizando a minha cabeça, que nem eu fiz no vídeo lá do Aranha Verso, pensando. Pode ser algo. Tem mais opções, como eu falei, tem umas boas opções. Podia ter o Super Screw, podia ter alguém lá do Império Shi'ar, né? Que foi derrotado pelo campeão. E aí eles poderiam vir querendo vingança pelo que aconteceu. Eles conseguiram escapar, algo assim, querendo vingança pelo que aconteceu e se juntando com o time dos Guardiões da Galáxia pra salvar a Terra e também talvez aproveitando a treta para derrotar o campeão e fazer ele devolver o, as coisas do planeta lá do Tia, sei lá, dá pra inventar umas coisas. Então dá pra ter um bocado de personagem, sabe? O Yondo, com o poder lá da flecha dele, dá pra fazer uns diferencial, né? Se baseando também nos filmes da Marvel e nos quadrinhos, dá pra fazer um diferencial nele. Guardiões da Galáxia tem personagem, pô. Entendeu? Tem personagem. Não falta personagem cósmico que já fez parte do Guardiões da Galáxia. Tem o Nova, tem, né? Tem o Nova que já fez parte dos Guardiões da Galáxia. Tem alguns personagens, como eu disse. Não vou ficar me estendendo, mas tem personagem pra
além dos que foi mostrado aí, pra você colocar nos Guardiões da Galáxia como opção jogável. Eu não vou ficar me estendendo muito não, mas aí você teria o time dos Guardiões da Galáxia e o time do Aranha-Verso até agora, né? Que eu fiz. O Aranha-Verso tá no outro vídeo. Então, não vou ficar me estendendo mais. É isso que eu falei. E vamos pro time dos campeões. O time dos campeões. Que também pode muito bem ser um time baseado em jovens Vingadores. Mas com todo respeito, eu faria Jovens Vingadores um time, Campeões outro. Mas a Marvel tá metendo recentemente de que os campeões deixaram de ser campeões para se chamar Jovens Vingadores, se eu não me engano. Em preparação com o filme dos Vingadores que vai lançar, que eu acho que vão trazer no filme dos Vingadores do Doutor Destino, né? A formação dos Jovens Vingadores sendo feita ali, criada ali e tal. E aí é complicado. E aí seria Miss Marvel comandando o Homem-Aranha Miles Morales. Esquece. Eu não vejo muita diferença no Nova. Pra você colocar ele, o que ele faz de muito diferente? Acho que nada muito assim, né? Acho que uma gameplay muito parecida com muita coisa. Mas se quiser, né, colocar ele, tiver aí, ó, né, quem tá fazendo, tentar encaixar ele também dá. Força Bruta é basicamente um Hulk, isso não pra mim cola. O Visão, a Visão viva, né, a Visão Vivian, é Vivian, se eu não me engano o nome dela, né, a filha do Visão, robô feminina. Poxa, é uma ideia muito maneira. É uma ideia bem legal, pra falar a verdade. Acho que eu colocaria ela no jogo. Tem a Vespa. E em vez da Vespa, que só fica pequena e dispara lasers, você poderia colocar. Você poderia colocar a filha do Homem-Formiga, que fica grande ou fica pequena. Acho que o nome dela é Estatura. Ela escolhe o que ela fica. E você poderia colocar um poder de disparo nela. Mas, por guia das dúvidas, pode ser a Vespa também. Só que gameplay de personagem que fica pequeno demais. Sendo o poder principal isso, você ficar pequeno demais, parece complicado pra mim para transformar em gameplay e numa gameplay boa e legal realmente de jogar. Acho que Injustice tentou fazer isso, né? Personagem que fica pequeno, colocar no seu jogo e pá, e se eu não me engano, eu lembro que eu não gostei muito de como ficou a gameplay, então acho difícil, complicado. Talvez dê pra passar. Com todo o respeito, tá? Esquece Coração de Ferro. Agora, o gafanhoto. O gafanhoto. O gafanhoto é legal. Com todo o respeito, o gafanhoto é legal. Eu colocaria a visão Vivian e a Kamala Khan e a gafanhoto. A gafanhoto é legal, pô. A gafanhoto é um personagem legal. Ela não é ruim, ela vale a pena. Eu acho legal. E aí dá pra fazer Patriota. Dá pra fazer Patriota.
E tem a Pó também. A Pó é legal. A Pó é legal. Acho que eu colocaria Gafanhoto com referências a, né? Chapolin Colorado, que ela é. Ficaria legal algumas coisas. Daria para adaptar um monte de coisa e faria muito sucesso. Patriota ou Pó? Patriota ou Pó ficaria legal. Patriota ou Pó ficaria legal. E além disso, Ciclope versão jovem, que é o que vai para esse negócio antes dele voltar pro seu tempo, né? Isso não ficaria ruim, não. Acho que dá pra você dizer que se você colocar uma Miss Marvel, uma Vivian, uma gafanhoto, e aí você ou patriota ou pó, pode até ser uma nova, mas né, não é nova, não sou muito fã. Você colocar a pó, prefiro a pó. Eu tenho ataque de areia de virar uma areia de tempestade. Mas e o patriota? Não tem muito o que. Não falam muito. Bom, de qualquer jeito você entendeu. Né? Dá pra entender, o povo consegue entender. Então, né? Maneiro. Agora, se você for chamar ele de Jovens Vingadores e querer dizer que não vai ser os campeões que vai vir pro jogo, mas os Jovens Vingadores. Aí a gente tem que repensar um pouquinho o nome disso aqui. É o seguinte. Se for campeões, né? O que eu falei tá ótimo. Se for Jovens Vingadores, não tá ótimo. Porque aí você não pode, né? Vamos lá. Tirar de fora, pra mim, Kate Bishop. Kate Bishop, ela tem que aparecer, pô. Você tá entendendo? A Kate Bishop tem que aparecer. Tem que aparecer. E o Velocidade, como um velocista, seria legal você ter um velocista no jogo, pô. Seria muito legal. O Velocidade seria bacana. Mas pode ser que ele não entre e tal, a gente entende. Ó, tem a estatura ali atrás, tá vendo? Mas. Ó, Stinger tá aqui, ó. E tem o Icano aqui. De verdade verdadeira. É. Pelo que eu tô vendo, de verdade verdadeira mesmo. Quem faz muita diferença aqui e deveria estar num time é a Kate Bishop. Então, se o time lá que eu falei dos campeões tivesse Kamala Khan, Kate Bishop, vai colocando o que eu tô falando. Se tivesse a Kate Bishop, que é a arqueira, a Kamala Khan, a Gafanhoto e qual era o outro que eu falei? A Vivian, né? Do Visão, filha do Visão. Você, pra mim, monta o time perfeito. Eu tenho a gameplay com a filha do Visão, com a Kamala Khan, a Kate Bishop com seu arco e flash, pá, e a Gafanhoto, fazendo referência a Chapolin,
Eu tô feito. E olha, você trouxe um time totalmente feminino. Porque eles estão colocando pelo menos uma integrante feminina, pelo que parece, em cada time, né? Isso não sendo uma regra absoluta, mas, né? Eu tô vendo, por exemplo, o time do Homem-Aranha foi apresentado com Penny Parker e Kamala Khan. O time. O time dos Vingadores teve Shuri. O time. Homem-Aranha teve 2 homens, 2 mulheres. Dos Vingadores, 1 mulher e 3 homens. O time. O time. Vingadores, Homem-Aranha. Faltando 2. O time dos X-Men. Foi isso que eu tava tentando lembrar. O time dos X-Men teve Tempestade. A sala de controle, né? Que é a Perigo. E a Magia. Mas teve um personagem masculino que foi o Wolverine. E aí aqui eu coloquei 4 femininas e nenhum masculino. E aí talvez eles reclamem porque nenhum time é completamente feminino. Talvez eles queiram fazer algo assim, nenhum time ser completamente masculino ou completamente feminino. O que faria com que eles quisessem tirar uma das duas aí que eu falei. Uma das personagens femininas que eu falei e colocar alguém no lugar. Provavelmente iam tirar a gafanhoto. A gafanhoto, se for pra tirar. Eu abdico, tá? Eu abdico na minha ideia de ter uma personagem que faz referência a Chapolin Colorado e pá, que é a gafanhoto, porque na verdade, ela foi inspirada no Chapolin Colorado, mas por exemplo, ela não tem uma corneta paralisadora, então ela não tem nenhum golpe que paralisa. Ela não tem a marreta biônica, então ela não tem nenhuma marreta nem para fazer que faz referência a uma marreta biônica. Ela não tem nada que faça referência à corneta paralisadora. Ela não tem os movimentos de super velocidade, se eu não me engano. Ela não tem um monte de coisa que a Chapolin tem. Então, basicamente ela não é o Chapolin, só porque eu gosto do design dela e da história que ela foi inspirada em Chapolin. E eu acho que, cara, daria para fazer tanta coisa com essa personagem, assim, já que a inspiração dela é Chapolin, você ir criando uns arcos, umas coisas assim que faz ela se aproximar mais da sua inspiração. Mas tudo bem. Dá pra fazer ela ficar tão mais poderosa, mas, né? Mudando de assunto. Eu tô pensando, eu tiraria ela e colocaria no lugar dela o nosso querido velocista que eu falei aí, ou o Patriota, ou, né, ou Nova, beleza? Aí você teria o Nova como personagem jogável de homem do time dessas meninas. Seria legal um time só de mulheres, tipo o KOF tem o trio das mulheres, e aí aqui, né, o time das mulheres, que quando o KOF vem com 4, no torneio é 4 mulheres, quando não é 4 mulheres é 3 mulheres, quando o torneio é de 3. Mas é sempre um time só de mulheres. Seria legal ter um time só de mulheres. Mas tudo bem, tudo bem. Se eles não quiserem fazer isso, bota nova. Mas não pode tirar a arqueira. Não pode tirar a Kamala Khan. E, pô, muito perca. É muito perda. É uma perda muito grande pra mim. Você tirar a filha do Visão. Porque, tá? Com todo respeito. Isso não é uma perda muito grande se você colocar o Visão no jogo. Mas a pergunta é: que time você ia fazer pro Visão entrar? Hein? Alguém?
consegue pensar em qual time o Visão entraria, que time eles iam fazer pro Visão? Ninguém, né? Então, coloca a filha dele num time de jovens. Seria ótimo. E com todo respeito, dá pra fazer uns golpes. Alguém que pensa, vai fazer o que de golpe pro Visão? Ou pra filha do Visão? Dá pra fazer coisa legal, pô. Dá pra fazer. Ela tendo mudança lá de peso, que é algo que o Visão consegue fazer. Aqueles bagulho de atravessar, né? Tipo, ficar intangível, no caso. Os voos, a mudança de peso, né? A intangibilidade, os rajadas de energia. Dá pra fazer até movimento de, sei lá, tipo um hacking que ela passa com a mente. Talvez uns golpes telepáticos, imaginando lá, fazendo referência ao UCM, esse negócio lá da joia, ter ajudado na criação do Visão. Dá pra fazer uns bagulho assim, sabe? Umas coisas legal, diferente, legal, entendeu? Dá pra montar uma boa gameplay. Bom, eu não vou ficar mais focando muito, mas é isso. Teria como colocar outros personagens que também, tipo Hulkling, mas eu não gostaria do Hulkling. A América Chaves, mas acho que a América Chaves não tem muito a oferecer de diferente pro jogo. Tem o Icano, né? E o Speed, que é o irmão do Icano, mas o Icano é um mago, eu acho que vai ter oportunidade pra colocar magos pra caramba no jogo, então não sei. Entendeu? Tem essas coisas. Tem essas coisas. Mas o time que eu faria seria mais ou menos isso mesmo que eu falei. Entendeu? Não faria diferente não. Seria isso. E esse é o time para os campeões ou para os jovens vingadores, né? Se for uma mescla, tô pensando, é basicamente por aí, não foge disso. E aí eu vou tirar e vou pro. Não, peraí. E vou pro time do Homem-Aranha. Ideias pro time do Homem-Aranha. Porque eu falei que eu vou tentar encerrar a teoria que eu fiz. Mas eu demorei 50 e poucos minutos só falando de um dos times, que foi do Aranha Verso. Não sei como eu comi tanto tempo assim, mas eu comi. Por isso que eu tive que dividir o vídeo da teoria em duas partes. Bom, e porque eu não tô fazendo com roteiro, é por isso que eu tô lascado enquanto falo. Mas tudo bem. De maneira espontânea, eu tô fazendo vídeo, tô falando as coisas, né? Time do Homem-Aranha. Todo mundo quer, eu quero, você quer, não adianta negar. Nós queremos a gata negra no jogo de luta. A primeira aparição dela seria, por um jogo de luta, seria incrível, maravilhoso, não tem muito o que falar. É a gata negra nos nossos corações. Todo mundo sabe que essa gata roubou o coração. E aí vocês poderiam ficar se perguntando qual seria a gameplay dela. E aí eu só digo que, pô, você pode muito bem colocar os ataques dela com as garras, sendo não muito o foco, mas alguns ataques com garra e tal, e acrobacia e movimentos bem rápidos, porque ela é bem rápida, ágil. Mas isso não seria o foco dela. Porque ela atacaria também com azar e poderia muito bem usar objetos que ela roubou de vários personagens da Marvel nos seus ataques. Então, você pode muito bem fazer uma mecânica de jogo em que ela usa objetos roubados do universo Marvel com ataques de acrobacias e velocidade e garras. E ainda mesclar com ataques de azar
ao oponente. Nossa, seria um personagem com um moveset muito maneiro. Você faz, pum, usei o movimento de azar, acontece um bagulho de azar no cenário, pá. E aí eu avancei pro cara avancei no cara dando os meus ataques assim, ó, nele. Aí não sei, não tá encaixando tão bem assim. Aí eu uso o item que eu tenho na minha gameplay, que é um item que eu roubei, que faz referência a alguma coisa do universo Marvel. E tô me encaixando na minha luta com esses movesets assim. Nossa, seria muito legal. Seria bem legal. Dá pra fazer umas coisas bem legal com o Gata Negra. Acho que seria um desperdício ela não tá no jogo. Num time do Homem-Aranha assim. Muito desperdício. Então dá pra fazer um moveset muito maneiro. Gata Negra com essas ideias aí. É show. Isso aqui é polêmico. E podem me xingar. Mas isso aqui não é porque eu quero. Não é porque você quer. É porque quando eu fui fazendo as divisões, um time chamado Amazing Friends. São o time que se chama Amazing Friends seria amigos do Homem-Aranha. E com todo respeito, é como eu falei. Isso seria o que? Miles Morales? Cindy Moon? Spider-Gwen? Que tá lá no time do Aranha Verso? Algum deles poderia, tipo, não estar no time do Aranha Verso e estar no time do Homem-Aranha? Poderia. Mas, vez de trabalhar com essa ideia, e eu já tô falando pra você que dá pra fazer algo assim, ainda dá pra, tipo, trazer alguém de lá, né? Ou colocar o Miles, que eu falei que não tá no jogo, mas eu não quero Miles, pelo amor de Deus. Entendeu? Se você quiser, dá pra, sei lá, deixar, como eu falei, a Jéssica no time do Homem-Aranha, ou ela no time do Homem-Aranha, do Aranha Verso, e a Cindy no time do Homem-Aranha, ou a Cindy no time do Aranha Verso e a Jéssica no time do Homem-Aranha. Não tem problema, dá pra fazer umas coisas assim. Então, tem opções, tem opções. Tem opções, entendeu? Mas também dá pra fazer umas outras bizarrices, outras maluquices. E aí, Jackpot, a gente tá focando mais nos personagens dentro do universo do Homem-Aranha ou conhecidos dele muito forte que podem não ter time dentro dessa história. E aí a Jackpot, querendo ou não, a Mary Jane Jackpot poderia trazer uma mecânica de jogo muito diferenciada com esse bracelete dela, né, que dá acesso a diversos poderes. Eles poderiam pegar nesse período curto que ela foi Jackpot e mostrou algumas diversas poderes que ela usou. Ele pegar cada um desses poderes e gerar um ataque diferente lá que ela tem e até trazer alguns outros poderes para ela usar durante a gameplay. E tem mais. Tem mais. Se você quiser, ela não precisa ficar presa só a isso. Você pode muito bem dar a armadura do Aranha de Ferro para ela. E ela ter uns ataques, né? Tipo, dar uma rajadinha de energia que lembra o Homem de Ferro, né? E um pouquinho de voo, assim. E bater com os bagulho lá que é de pata que lembra do Homem-Aranha, com uns rajadas de teia, pá, assim. E usar também esse bracelete para dar umas transformações assim. Dá pra fazer um traje completamente original que mescla o traje da Jackpot com o traje do Aranha de Ferro e criar uma mudança aí para ela e uma gameplay assim, sabe, com uma coisa mais assim que faz referência ao Homem de Ferro, ao Homem-Aranha e esse negócio aí da Jackpot.
acaba que dá pra fazer uma coisa legal, mas acho que ninguém ia ficar muito entendendo. Não sei como é que ia ficar, tipo, quererem colocar a Mary Jane pra ser jogável num jogo de super-herói, de luta, de porrada. Mary Jane e Venom é meio meh. O Venom é muito famoso, mas colocar ele como a Mary Jane fica pra mim complicado. E além disso, não tem o fato chave que acho que vão colocar o Carnificina no jogo e aí fica um pouco complicado. Um pouco complicado. Você ficar pensando em Mary Jane, Venom, né? Mas aí que tá, né? O primeiro, se o Carnificina aparecer, a primeira aparição do Carnificina, o primeiro jogo que o Carnificina é jogável, não ter os seus dois maiores arqui-inimigos, que são o Homem-Aranha e o Venom, pra fazer esse embate, é um pouco vacilo, não? Então, dá pra você forçar, mas forçar um bocado assim a imaginação e algumas coisas pra você fazer que tenha Mary Jane com esse bracelete e o Venom no corpo em vez do Aranha de Ferro. E aí ser Mary Jane Venom com o bracelete. Aí você poderia ser Venom Mary Jane ou Jackpot com Venom embutido. Dá pra fazer algumas coisinhas assim, não sei. Essa aqui é uma coisa que eu acho que não vai acontecer. Se eu queria que isso acontecesse, não queria. Você tá dando ideia porque não sei. Não sei por que eu estou dando essa ideia. Mas que poderia ficar um negócio legal, diferente, interessante em base de gameplay e coisas assim. Dá pra explorar umas coisinhas, umas cutscenes e umas ideias bem legais se a Mary Jane tivesse dentro do jogo, né? Dá pra explorar Mary Jane, Homem-Aranha e Felícia no mesmo time e um certo caos amoroso ali entre eles. Ficaria muito maneiro. Nossa, ficaria muito legal. E é esse o problema. Visualmente, né? Você ter Mary Jane, mesmo sendo tanto faz Jackpot, eu gostei meio pouco forçado. Mas nem tanto, já que, né, tá aí, dá pra usar. Hum, é, é. Eu tô pensando assim que é complicado você ficar metendo muito simbionte, tipo, você faz o Carnificina, mas aí o Venom não é tão diferente assim do Carnificina pra você colocar Venom no jogo se tiver o Carnificina, mas se tiver o Carnificina, por que não colocar o Venom, entendeu? Ficaria meio complicado. E aí como eu encaixaria o Venom? Encaixa ele com ele não sendo muito foco da gameplay de algum personagem. E aí que personagem? Pô, então coloca a Mary Jane, que é a atual Venom, entendeu? A Mary Jane com o Venom e seu bracelete de Jackpot poderia fazer alguma diferença aqui. Ah, mas é claro, não precisa ser ela porque eu tenho umas outras opções aqui de gameplay de personagem. Porque, por exemplo, você pode vir para a Wraith, né? Wraith, sei lá como se pronuncia isso. Wraith, né? A Yuri Watanabe. A Yuri Watanabe, ela tem no jogo do Marvel Spider-Man um aparece com essa persona aqui dela, herói, anti-heróica no caso do Marvel Spider-Man 2. E
Sinceramente, você colocar ela usando as tecnologias de diversos tipos de vilões, seja do universo do Homem-Aranha ou não do universo do Homem-Aranha, na sua gameplay de combate ao crime, seria muito legal, porque ela poderia usar ilusões como um mistério, atacar com essas faixas, tipo jogar bumerangue, que nem o bumerangue, dar saltos incríveis, que nem o canguru e outras e várias outras coisas ela poderia fazer, tipo, né, que ficariam muito legais na minha opinião. Então tem opções. Poderia usar ataques sônicos, lembrando do Shocker e o Clash. Então ela poderia usar um bocado de tecnologia, né? Poderia usar puxar um chicote elétrico assim da mão, assim para atacar. Ou não, né? Essas faixas poderiam ficar eletrocutadas para ela atacar. E isso ia lembrar um pouco o Chicote Negro, o vilão do Homem de Ferro. Entendeu? Tem, tem coisa para trabalhar, dá para fazer uma coisa legal. Aí alguém vai falar que ela não é uma personagem tão conhecida, nem e um monte de coisa assim. E pá. Mas se Marvel Tocom parece que tá querendo trabalhar assim com os personagens. Por enquanto nenhum personagem desconhecido, mas eles estão tipo indo com coisas que é conhecida, mas ao mesmo tempo às vezes nem tanto. E trazendo algumas coisas ali e aqui em prol da gameplay, do diferencial e de tentar emplacar mais fama e coisa assim, algumas coisas que estão fazendo um certo sucesso, entre outras coisas assim. Então acho que dava para você querer talvez pensar na Yuri com carinho, imitando umas gameplays tipo, já pensou ela ter umas gameplays assim que que faria toda a diferença, né? Ela ter tipo esses ataques assim dessas faixas, atacando e lutando, lembrando um pouco de como talvez fosse Norman não, um Duende Verde, não, Duende Verde não, cara. Eu tô pensando no, é que eu tô pensando numa coisa que eu vi que ficou na cabeça e aí eu tô confundindo o que eu quero falar. Tá, o Dr. Octopus, né? É isso que eu quero falar. O Dr. Octopus, né? Ela tem essas faixas com estilo de luta que lembra o Dr. Octopus, que quase já foi um personagem do Marvel vs Capcom. Tu poderia fazer uma referência de como talvez fosse uma gameplay do Octopus com essas faixas dela e como fosse uma gameplay do Mistério com as ilusões e pá. E aí ataques sônicos e pá, pra fazer referência ao Shulk e outras coisas assim. Nossa, seria uma personagem bem legal, na minha opinião, bem legal de se ter, assim, de se adaptar. Mas não sei se ela tem essa relevância toda ou se iam gostar dela, mas de verdade me parece uma coisa bem maneira de se ter. Aqui tem a Sabre de Prata, que eu acho que é uma ótima opção. Para você poder colocar como uma personagem dentro do jogo. Poderia ser um personagem no time do Homem-Aranha numa boa. Você tem um time de Homem-Aranha, aí a Yuri, uma Gata Negra e uma Mary Jane ali. Você monta o time, aí seria o Homem-Aranha e três garotas, né? Mas sinceramente, se você quiser colocar a Silver Sable,
trabalhando com o Homem-Aranha, né, só com a gameplay e tal, Silver Sable, que nunca teve num jogo, num filme, nada assim, entrar no time do Homem-Aranha, e ela também é uma personagem que gosta do Homem-Aranha. Aí você colocar o Homem-Aranha tendo que trabalhar num torneio com, pô, Gata Negra, Mary Jane e Silver Sable, tudo afim do cara. Ele seria basicamente Homem-Aranha e as minas que gostam dele, entendeu? Seria uma coisa. Seria diferente. Seria diferente. Entendeu? Seria muito diferente. E seria bem legal, bem bacana. Mas eu não desisto de ter a ideia da Silver Sable no jogo. Então, eu simplesmente digo que se não colocarem ela no time do Homem-Aranha, podem colocar num outro time. Podem fazer um time até que ela é a líder. E eu vou dar a ideia aqui. Eu vou dar. Não vou fugir, porque eu gostaria muito de ver a Silver Sable no jogo. Seja no time do Homem-Aranha ou não. A próxima personagem que vai aparecer aqui não é pra estar no time do Homem-Aranha. Não é pra estar em time nenhum nesse jogo. Eu só tava pesquisando coisas que eu poderia encaixar no time do Homem-Aranha. E, gente, eu me deparei com uma coisa engraçada que deveria aparecer em alguma história do Homem-Aranha, em quadrinho, né? Talvez. Ou não, mas eu achei uma coisa que vale mencionar de curiosidade para quem não conhece muito os quadrinhos do Homem-Aranha. Eu, pelo menos, infelizmente, né? Não tenho acesso a tanta coisa assim para ler. Não é coisa mais simples do mundo também. Você não tem tanto dinheiro, você não tá com dinheiro ali pra você gastar como você quiser, né? Complicado e pá, né? Eu não vou ficar entrando muito assunto, mas tem coisa no quadrinho que eu não conheço e é pesquisando, vendo vídeo e às vezes pesquisando em Google, em sites que eu vou descobrindo coisas, mas não tem como eu ler tal pra ter 100% de certeza, então é complicado. Mas então, olha que interessante. Alguém, alguém sabia disso aqui? Essa personagem aqui, ó, desse desenho maravilhoso, virava uma heroína, né? Uma pessoa que tentava ser uma heroína, tava tentando ser uma heroína. Aí morreu, aí, né? Saga dos clones, clone ficou vivo, mas não tá atuando como um herói que se chama Bluebird, pá. Ó, né? Com algumas coisas assim poderia surgir como uma heroína treinada pelo Aranha, algo assim. Fazer uma história, né, com o clone virando, realmente voltando a querer ser um herói e tal, e algumas coisas assim. Dá pra fazer umas brincadeiras aqui legais, divertidas e curiosas, né? Vale a menção aqui. Mas só de ideia, dá pra ter a Mulher Hulk como uma personagem na equipe do Homem-Aranha. E pra não dizer que não, dá pra ter a Hulk vermelha também. Se quiser, se preferir. Que é a Betty Ross. Então, tem umas opções aqui, né? Dá pra fazer umas diferenças aqui, uns diferencial. A pergunta que aquela é, eu colocaria a Mulher Hulk no time do Homem-Aranha? Talvez não. Talvez eu guardasse ela pra, sei lá, um time de
time de defensores, né? Não, defensores não. É, heróis de aluguel. Com Luke Cage. Aí eu colocaria Luke Cage. Colocaria a Red She-Hulk no lugar da She-Hulk normal. Colocaria Punho de Ferro. E aí, né? Punho de Ferro. Mas o Punho de Ferro não que é não o Danny Rand, aquele que virou com a espadinha, né? Ou pode ser o Danny Rand, não tem problema. Punho de Ferro. Mulher Hulk Vermelha. Luke Cage. E Demolidor Electra. Demolidor Electra. Ok, Demolidor Electra. E aí você tem um time do Herói de Aluguel. É claro, Herói de Aluguel já teve outros heróis que participaram dos Heróis de Aluguel, né? Então você pode colocar outros membros em vez desses 4 que eu falei para fazer parte do Heróis de Aluguel. Mas a ideia tá aí. Basicamente, esse seria o time do Homem-Aranha. Eu acho que eu colocaria realmente Mary Jane, né? Ou não colocaria Mary Jane, mas acho que eu colocaria com certeza a Gata Negra. E a Yuri Watanabe eu acho que merece um espaço, talvez, tá? Acho que sim. Não seria uma ideia muito louca, não, muito ruim, não. Seria até que talvez bacana pra caramba de acompanhar. Mas se não colocar também, né? Podia muito bem ser a Mary Jane que eu falei, a Silver Sable e a Gata Negra. E é isso. Esse seria o time mais ou menos do Homem-Aranha. Vale a menção, que eu vou continuar rapidinho. Se não colocar a Silver Sable num time do Homem-Aranha, pode muito bem, mas tá, com todo o respeito, pode muito bem colocar ela num time do Wild Pack, onde ela é a líder, né? O Wild Pack é o time de mercenários contratados que ela monta. Essa mulher, ela é referente ao Tarântula, né? Ao Tarântula, aquele cara com lâmina no pé, pá, vilão meio do Homem-Aranha. Vamos lá, descer comigo lá, passar o cartão. Então, até me perdi, porque eu tive que sair rapidinho pra fazer umas coisas. Caramba, Ó, tem ela, que é a Tarântula, pá, nada demais. O Puma... O Puma a gente pode pensar com calma. De caraca. A Scream eu colocaria no jogo. Aí seria a Scream com essa personagem junto com a Scream. E aí teria poder de luz, né? Se eu não me engano, é isso. Algum canto aqui, ó, cadê? Ó, tem o poder né, da energia de calor, basicamente com luz, pá. Dá pra fazer uns golpes aí. E ela é hospedeira do Grito atualmente. Da Grito. Que eu acho uma baita simbionte legal. Pá, que você pode colocar no jogo, ficaria legal. Então, pô, ficaria legal, né? Na minha opinião, você colocar Sabre de Prata, essa mina com o Grito, com a Grito, Homem de Areia, porque muita gente vive pedindo Homem de Areia
para um jogo de luta da Marvel, né? Estilo Marvel Capcom. E agora eles têm a oportunidade de escutar os fãs. Porque os fãs viviam pedindo o Homem de Areia, o Duende Verde e o Octopus, se eu não me engano, né? É os três que eram mais pedidos. Acho que o Mistério também já chegou a ser muito pedido também. Mas os mais pedidos era o Homem de Areia e o Duende Verde. E aí correndo por fora deles, o Octopus e assim, próximo, mas correndo um pouco por fora, e o Mistério, o Azarão do Azarão. Acho que era isso. Embora eu também já vi gente pedindo Craven num nível parecido com o que pedem o Mistério, né? Então, mas ó, Homem de Areia poderia entrar. E aí você teria Homem de Areia, a mina lá com poder de luz e simbionte, a, a Sabre de Prata. E aí você pode colocar, deixa eu pensar, pode ser ele. Podia ser ele, mas acho que não. Acho que esse aqui seria mais interessante, né? Um cara que não pode tirar um skate voador e tal, e super rápido, dar os pés para lutar usando manobras radicais de skate e os caçamba. Dá pra se pensar, né? Colocar um surfista prateado em cima da prancha dele o tempo todo num jogo de bring up, dá pra tentar fazer uma ideia parecida. Mas em vez disso eu colocaria o treinador. Aí eu acho que dá pra montar o time fechadinho. Treinador, Sabre de Prata, a mina lá que tu viu com o simbionte Grito e o Homem de Areia. Tu tem o Homem de Areia, a Sabre de Prata com suas mecânicas lá, pá. A mina lá com os poderes de luz e o simbionte. E o treinador faria com certeza um time do caramba pra mim. Seria o time wide pack mais certeiro e melhor trabalhado e mais legal assim pra você jogar. Eu também ia dizer que podia colocar a Electra no time, mas pra mim a Electra Demolidora ou entra num time do Homem-Aranha, poderia entrar num time do Pack, mas como eu falei, o melhor pra ela seria entrar no time Herói de Aluguel. Herói de Aluguel. E aí seria Punho de Ferro, Luke Cage, ela e a Hulk Vermelho, né? Que eu falei que poderia entrar também. Herói de Aluguel, pá, seria isso. Esse é basicamente a ideia pro time da Wild Pack. Aí eu me livro da Wild Pack, pá. E, gente, é isso, tá? É isso, não vou fugir disso. A ideia é essa, entendeu? Esse é o time, essa é a treta, as coisas. Sem caô, sem confusão, seria isso que a gente ia ter. E essa é a minha teoria, a ideia dos times que poderiam surgir a partir do time que revelaram do Homem-Aranha, que não é bem o time do Homem-Aranha. Essa é a minha teoria. Por aí, entendeu? O que vocês acham? Ficaria legal? Como é que ficaria? O que vocês mudariam? Quem vocês colocariam no lugar do que? Tem alguma outra ideia do que pode encaixar? Pode ir falando aí, fica por isso aí. E é um abraço, né? Beleza? Falou, até. Acho que tá bom por aqui. E é isso.